Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a germinação de sementes de pasto e os fatores que interferem. Aqui ao meu lado para falar sobre este assunto, o engenheiro agrônomo da empresa e responsável pelo laboratório de sementes, Pedro Henrique Lopes Lorenzoni. Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, Suelen, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui e poder passar um pouquinho de informações sobre esse tema que realmente é muito importante no estabelecimento de uma pastagem ou mesmo no plantio de sementes de forrageiras e que realmente tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui no laboratório de análise de sementes da Matsuda. Tá certo, então quais são os principais fatores que podem interferir na germinação de sementes de pasto? Na germinação de sementes de forrageira, principalmente de forrageira, mas também acaba englobando aí algumas outras espécies, a gente deve sempre levar em consideração um ponto que é muito trabalhado, porém às vezes esquecido por parte do encarregado de realizar o plantio, que é a profundidade. Então, realmente, a profundidade de semeadura é um ponto muito importante e que, com certeza, afeta drasticamente. É o que determina o sucesso ou o insucesso de uma formação de um estabelecimento. Agora, é lógico que depois existem alguns outros fatores que o produtor não tem tanto controle, ou seja, questão de umidade. Em algumas situações, ele até teria o controle no caso de falta de chuva. Por exemplo, um veranico, se ele tiver um sistema de irrigação, ele consegue contornar essa situação. Entretanto, quando é o caso de excesso de chuva, mesmo ele tendo sistema de irrigação, isso daí não vai favorecer em nada, porque ele teria que ter alguma coisa para secar o solo, e isso realmente é impossível. Então, no excesso de chuva, realmente também acaba atrapalhando a germinação das sementes. A questão da luminosidade, então, embora algumas pessoas comentem, mas eu estou plantando a semente e lá não chega a luz. Na verdade, chega um certo comprimento de onda, e é este comprimento de onda que praticamente que inicia todo o processo de germinação. Então, ou seja, outro fator aí que também acaba afetando um pouquinho a germinação das sementes. E lógico que a temperatura. Então, temperaturas mais altas, mais baixas, com certeza também podem não só afetar a germinação em si, como também podem estar afetando o desenvolvimento inicial daquela plântula. Pedro, e como é que a dormência das sementes ela pode afetar a germinação e quais as estratégias que podem ser adotadas para superar essa dormência? A dormência é uma característica, ela tem várias características, né? Nós temos a dormência fisiológica, que é aquela que é natural da semente forrageira. Isso daí ocorre mais em algumas cultivares do que em outras. Por exemplo, a Braquiária umidícola, ela tem uma taxa de dormência fisiológica muito alta, quando comparado com outras espécies de braquiária, inclusive, que tem uma dormência muito baixa, que questão de aí, durante o próprio processo de beneficiamento das sementes, na maioria das cultivares, essa dormência pré-colheita, que a gente chama, ela já é superada. No caso da umidícola, por exemplo, essa dormência ela precisa de um pouco mais de tempo. A umidícola, normalmente, a gente precisa de tomar alguns cuidados a mais, que a gente vai falar daqui a pouco. E existe também aquela dormência física, que nada mais é do que uma barreira mecânica, que pode ou estar impossibilitando a troca gasosa, pode estar impossibilitando a absorção de água pela semente no momento do plantio. Isso daí é muito comum em sementes de espécies de leguminosas, que tem um tegumento um pouco mais duro, mais enrijecido. Então isso daí é muito mais fácil de ser superado, que basta você fazer algumas ranhuras, algumas rachaduras nesse tegumento, que já vai ser suficiente para que qualquer porção ali, qualquer umidade do solo, seja suficiente para penetrar por essas rachaduras, por essas ranhuras, e aí sim embeba a semente e inicia o processo de germinação. No caso das sementes com dormência fisiológica, aí já é um pouquinho mais complicado, porque no caso das umidícolas, o que a gente orienta é que sementes recém-colhidas, elas sejam normalmente armazenadas, primeiramente a empresa armazene por um período razoável, e se não for possível, mas que pelo menos oriente
o produtor, informando dessa situação de ser uma semente recém-colhida, para que ele possa esticar uma lona preta, distribua essas sementes que ele tem a intenção de semear, por exemplo, semana que vem, já distribui ela sobre essa lona preta e deixa ela tomando sol, pelo menos aí uns 2, 3 dias de sol, sempre lembrando de recolher essas sementes durante o final da tarde, para que não tenha perigo dela pegar algum sereno, um orvalho e umedecer. Então recolhe no dia seguinte, põe para secar, vamos dizer assim, novamente, põe no sol. Então esse aumento de temperatura, no caso da maioria das braquiárias umidícolas aí, já vai ser suficiente para ele superar uma parte dessa dormência das sementes, aí tendo uma germinação um pouco melhor a nível de campo. Legal, uma dica bastante eficiente, né? Quais são as condições, Pedro, as condições ambientais ideais para a germinação das sementes e como é que essas condições podem variar entre as diferentes espécies? Cada cultivar, não diria nem espécie, mas cada lote de um determinado cultivar, ele responde de uma maneira diferente. Mas, de modo geral, a temperatura ideal, tá? Vamos considerar as condições ideais para que uma semente possa germinar. Primeiro, temperatura. Temperatura ideal para a braquiária, que é o que a gente trabalha no germinador, ali no laboratório. Então, que essas seriam as condições ideais. Então, se no campo nós tivermos uma noite com uma temperatura um pouco mais amena, na casa aí dos seus 18, 22 graus, e dias quentes, por volta aí de 33 a 37 graus, seriam as melhores condições de temperatura para que uma semente de braquiária possa germinar. No caso de pânico, seria em torno aí de 20 a 30. Então, seria o melhor cenário para que a semente possa germinar. Em relação à umidade, o ideal é que a capacidade de campo ele esteja ali próximo de 40 a 60% da sua capacidade de campo, que aí também a gente não teria nem tanta umidade disponível a ponto de, em vez de germinar, apodrecer a semente, e também não teríamos uma condição de solo com baixa disponibilidade de água, ou seja, não estaria nem muito seco, nem muito úmido ou quase encharcado. Logicamente também em relação à luminosidade, então como provavelmente dias quentes, o sol está bem impactado, ele está aberto a um dia limpo, então com certeza não seria um problema. E, mais uma vez, profundidade de plantio. O ideal para a maioria das sementes de forrageiras, seja ela gramínea ou leguminosa, o ideal seria na casa ali de 2, 3 centímetros de profundidade, não mais que isso. Caso contrário, pode afetar aí a formação e estabelecimento inicial. Então, esses seriam os melhores cenários aí para que a semente realmente possa expressar todo o seu potencial. Tá certo. E quais são os principais cuidados que os produtores devem tomar no manejo das sementes de pastagem para garantir uma boa germinação, eficiente e uniforme? O ideal é o quê? Ele ter um bom sistema de previsão do tempo, porque como a gente comentou, há vários fatores que afetam a germinação, seja positiva ou negativa a germinação das sementes. A maioria dos fatores são fatores que ele não vai conseguir controlar. Então, que é a umidade, temperatura e assim por diante. Então, ele ter um bom sistema ou um bom site aí de previsão do tempo para que ele realmente acompanhe e saiba o momento ideal para distribuir as sementes e que nos próximos dias aí vai ter uma sequência ou uma continuidade na disponibilidade de umidade, que a temperatura serão considerada boa, ou seja, o que é boa? Noite um pouco mais fria e dias quentes. E, logicamente, trabalhar um pouco melhor com essa questão da profundidade, que esse sim é um fator que ele vai conseguir ter um controle maior. Então, não deixar as sementes por cima. Então, jogar a semente, distribuir a semente a lanço, beleza, é um sistema muito utilizado, não só no Brasil, mas em vários outros países. Porém, quando você faz esse tipo de plantio a lanço, seja ele a lanço ou aéreo, seria interessante fazer a incorporação das sementes. Incorporação de maneira que ela fique ali próximo dos 2 centímetros de profundidade. E se for, no caso, a semeadeira,
trabalhar com a pressão das molas do carrinho ali para que realmente não seja enterrada muito fundo. Caso contrário, também pode estar afetando aí não a germinação, porque uma semente plantada muito fundo, que muitas pessoas comentam, não germinou. Na verdade, ela germinou. Ela só não teve reserva suficiente para emergir a primeira folha, mas germinar, muito provavelmente a semente germinou. Muito bem, então, falamos hoje no Matsuda em Foco sobre a germinação de sementes de pasto e os fatores que interferem com o engenheiro agrônomo da empresa e responsável pelo laboratório de sementes, Pedro Henrique Lopes Lorenzoni. Você gostou do nosso programa? Então compartilhe com os seus amigos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Pedro, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações e até a próxima. Eu agradeço, Ellen, agradeço a todos que nos acompanharam e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima.